Olá, pessoal. Dando sequência no assunto de sistema de combustíveis, a nossa aula 2, parte 3, vamos finalizar os componentes do sistema de combustível. Na aula passada falamos sobre bomba auxiliar, que é elétrica, e bomba manual. Agora é a bomba de combustível mecânica, acionada pelo motor. Ela está, nesse caso, incorporado no motor. Temos a imagem do motor a reação. Aonde está a bomba? Esse conjunto, por onde eu passo a seta, é a bomba de combustível, e aqui, neste conjunto, são as engrenagens do motor, ou seja, a bomba está conectada na caixa de engrenagens do motor. E esse componente é sim a bomba. Logo abaixo, o filtro de combustível, vimos na aula passada, tubulações e mangueiras, claro. Esse componente aqui é a unidade dosadora. No motor a reação, é eletrônico. No motor convencional, pode ser eletrônico, isso para avião. O mais usado é o carburador, mecanicamente falando. Mas a bomba se encontra nesta região. Por isso que é chamado de bomba mecânica. O motor está em funcionamento, ela também entra em operação, porque ela está conectada, observe a braçadeira, na caixa de engrenagens do motor. A finalidade da bomba de combustível mecânica é de fornecer um combustível pressurizado em uma pressão adequada durante o tempo de operação do motor. E a bomba mais usada atualmente, a bomba mecânica, o tipo de bomba mecânica mais usada pode ser aletas rotativas ou deslocamento positivo. O deslocamento positivo, nós temos aí a bomba do tipo engrenagem, conforme a imagem. O próprio combustível lubrifica as engrenagens da bomba. E o próprio combustível ele vai vedar a folga entre engrenagens. Claro que essa folga é proposital. Uma engrenagem é a rotora, que está conectada à caixa de engrenagens. A outra é acionada pela engrenagem rotora. É a bomba que aguenta grandes pressões de combustível. E ela funciona desse jeito. Tanque de combustível, a bomba gira nesse sentido anti-horário, vai estar puxando o combustível e jogando para a linha de pressão. É assim que funciona a bomba do tipo mecânica conectada na caixa de engrenagens do motor. Um outro componente são as válvulas. O conceito básico de válvula é direcionar a alguma coisa. E neste caso é combustível. As válvulas seletoras são instaladas no sistema de combustível para prover um meio de cortar o fluxo de combustível na seleção do tanque e motor, na alimentação cruzada e na transferência de combustível. A válvula, ela vai selecionar alguma coisa. Temos aí a imagem de uma válvula seletora, possui 3 posições, esquerda, central e direita. Está selecionando a passagem de alguma coisa. Só para lembrá-los, isso aqui é uma válvula manual seletora do sistema hidráulico, ok? As válvulas seletoras poderão ser operadas manualmente ou eletricamente. Um tubo, uma haste ou um cabo é ligado à válvula e ela opera manualmente, de forma que possa ser operada na cabine de comando. Em algumas instalações, elas são usadas para controlar o fluxo de combustível durante a operação e transferência de combustível. Temos aí, de acordo com a apostila, a válvula mais usada na aviação, a cross-feed valve, a válvula de alimentação cruzada. Esta válvula ela permite uma simples
passagem do combustível, neste caso, para ambos os motores. O combustível está localizado nas asas, nos tanques. Se porventura um tanque está mais baixo que o outro, existe meio de dosar a quantidade de combustível entre os tanques. Se fecha, neste caso, ou corta a bomba de combustível do tanque, do motor, exemplo 1, e consequentemente, corta a bomba de combustível do tanque que está com pouco combustível, mantém ligada a que tem mais e você vai abrir, neste caso, a crossfeed valve, a válvula seletora. O acionamento dela é manual, a atuação dela é elétrica. A crossfeed valve, ela possui, nesse caso, uma indicação de cor azul, né, para a abertura da válvula. Temos aí a switch, né, e a indicação de cor azul. Observe o painel de combustível de uma aeronave de grande porte. Vamos dar uma pincelada. Olha só, pessoal, o tanque 1 possui 2 bombas elétricas. O tanque 2 também. O central também tem 2. Indicação de filtro entupido, tanque 1 e tanque 2. Indicação das bombas se estão operando. Low pressure, consequentemente, observe a posição da switch. Está em off. Se está em off, fica aceso. Se colocar para on, tem que estar apagado. E temos aqui a switch, nesse caso a seletora da válvula da alimentação cruzada. Observe que o próprio painel é um esquemático. E observe a posição da crossfeed valve. Está dando posição fechada. Se a posição está fechada, ela fica acesa de cor azul. É um azul não tão intenso, é fraco. Se ela, na posição em aberto, ela vai acender forte, um azul forte. Está simbolizando que a válvula está em trânsito, ou abrindo ou fechando em trânsito. Se ela ficar constantemente acesa em azul forte, está informando para o técnico ou para o piloto que a válvula está parada na posição ou aberta ou fechada. E quando a switch está aberta, observe que ela vai seguir o esquemático. Consequentemente, a indicação se apaga. Se o tanque número 1 tem muito combustível, vamos desligar essa switch da bomba elétrica do tanque 1, abre a crossfeed valve, consequentemente, mantenha ligada a bomba elétrica do tanque 2. Consequentemente, o tanque 2 ele vai, supostamente, claro, né, ele vai alimentar, vamos voltar aqui um pouquinho, se porventura o tanque 1 tem mais combustível, aí sim, eu mantenho ligada e desligo essa, e vice-versa. Sempre abrindo a válvula de alimentação cruzada. Se o tanque 1 tem mais combustível, mantém ela ligada, vai apagar a luz de low pressure, porque vai ter pressão, e vai desligar a do tanque 2. Consequentemente, abre. Consequentemente, os 2 motores, ou 3 ou 4, dependendo da nave, vão estar sendo alimentados por um dos tanques que tem mais combustível. Claro, a equalização é feita na cabine? Existe alarmes para isso, indicação? Caso o piloto esteja desatento? Existe. Mas é uma prática de pilotagem constante do piloto. Para que isso? Para evitar que a aeronave ela modifique o seu peso, danifique o centro de gravidade. As válvulas de corte são operadas manualmente ou eletricamente. Uma válvula de corte de combustível opera eletricamente e inclui um motor elétrico reversível articulado a um conjunto de válvula deslizante. Tá aí. Observem a válvula de corte ou seletora. Ambos quer dizer que o motor, neste caso, está sendo consumido por ambos tanques. Posição direita, somente o tanque direito e vice-versa. E a posição desligado é a válvula de corte. É uma das configurações que iremos encontrar
em algumas aeronaves. Falando de aeronaves de grande porte, temos aí a imagem, neste caso, de uma unidade, um componente principal, que é a dosadora principal de combustível, eletrônica. Internamente dela possui duas válvulas. Uma delas é a Fuel Metering Valve, a válvula dosadora de combustível. E a outra, de cor azul, é a válvula de corte. Ela é operada onde? É operada na alavanca de combustível. Colocando para cortar, fecha a válvula e o combustível não será, nesse caso, injetado na câmara de combustão. Um outro assunto, indicadores do sistema de combustível. Temos aí os indicadores de quantidade de combustível. São necessários para que o operador, o piloto ou o técnico possa saber a quantidade de combustível remanescente nos tanques durante a parada e a operação da aeronave. Os 4 tipos gerais de indicadores de combustível são: simplicidade total, visor de vidro. Temos aí o mecânico, o elétrico e o eletrônico. Aeronaves modernas, elétrica e eletrônica. As antigas, mecânica. Mas também tem aeronaves antigas que utilizam outros métodos. O elétrico. O visor de vidro é a forma mais simples de indicar a quantidade de combustível. É um tubo de vidro ou plástico posicionado no mesmo nível do tanque. E ele opera pelo princípio dos líquidos, que procura o seu próprio nível. O tubo é calibrado em galões, ou, dependendo, em litros, ou possui até uma escala metálica perto dele. Temos aí o indicador de quantidade de combustível do tipo mecânico, é usualmente localizado no tanque. E é conhecido como um indicador de leitura direta. Possui um indicador conectado a uma boia flutuando na superfície do combustível. O outro, indicador de quantidade elétrico, consiste de um indicador na cabine de comando e um transmissor operando por boia, instalado no tanque. Com as trocas de nível de combustível, o transmissor envia um sinal elétrico para o indicador lá na cabine de comando, que mostra as trocas do nível de combustível. O outro, o eletrônico, chamado de capacitância, assunto de prova de ANAC, difere do outro tipo por não possuir dispositivos móveis no tanque. Ou seja, o próprio combustível é dielétrico, ele fecha contato, não vai gerar curto, lá no capacitor. E vai estar, então, formando a quantidade de combustível para a cabine de comando. Ao invés de uma boia e unidades mecânicas para o desempenho, as qualidades dielétrica do combustível e do ar fornecem uma medição de quantidade de combustível. Essencialmente, o transmissor do tanque é um simples condensador elétrico. Temos aí a descrição geral de como funciona, né? Existe, claro, algumas aeronaves, um tal de sistema FKIS, que é o sistema de indicação de quantidade de combustível. Eu coloquei esse slide como exemplo somente para termos aí um modo de exemplificar o eletrônico, né, o indicador eletrônico. Esse sistema de FKIS, como é chamado, ele calcula o peso de cada tanque de combustível e a quantidade de combustível de cada tanque é exibida lá na cabine de comando, no sistema de CDS. Existe uma outra unidade, é o cérebro do sistema de combustível, o tal do FQPU, que é a unidade processadora de quantidade de combustível, que calcula o total de combustível, peso, e fornece esse lá para o computador de bordo. Observe, indicação de combustível 1, central, e o tanque 2. É dados em quilos, pode ser em libra também. Está nesta região aqui, pessoal. E como funciona o sistema de indicação eletrônico, capacitância? Os mais modernos, é claro, né? São 32 unidades de tanques instaladas em cada tanque, principal e central, e um compensador para cada tanque. Eles trabalham entre si, ou seja,
Dentro do tanque está instalado esses componentes. E esses componentes têm a finalidade de enviar sinais para onde? Lá para o tal do FQPU, que é aquele cérebro do sistema de combustível, ou seja, é a unidade processadora de quantidade de combustível. Ele converte os dados analógicos, envia os dados digitais lá para a cabine de comando e para o painel de abastecimento. E é assim que funciona o sistema de indicação eletrônica de combustível, o tal do liquidômetro. E os medidores de fluxo de combustível, que seria? É o tal do fluxômetro. Ele vai estar medindo a quantidade de combustível sendo queimado de cada, claro, né? Cada motor. O sistema consiste de um transmissor e um indicador. O transmissor localizado lá na linha de fornecimento da saída da bomba para os bicos injetores. O transmissor é instalado na linha de entrada de combustível para o motor, onde a medida, a razão do fluxo de combustível. O transmissor de fuel flow ou fluxo de combustível é eletricamente conectado ao indicador na cabine de comando. Está aí um esquemático de uma aeronave que possui aí um fluxômetro, nesse caso, moderno, né? Temos aí a dosadora de combustível, motor a reação, esse esquemático. Temos aqui o nosso componente em questão, logo abaixo, o tal do transmissor de fluxo de combustível, e logo acima é um componente, é o tal do indicador de filtro de combustível entupido. Mas o nosso componente em questão está aqui embaixo, localizado na linha de entrada entre a bomba e a área cujo qual irá fornecer combustível para a câmara de combustão. O combustível passa por ele. Ele existe aqui um tipo de uma hélicezinha, como fosse um compressor, um formato de um centrífugo. Quanto maior a passagem, ou seja, de fluxo de combustível, ele vai estar sendo acionado como se fosse um moinho de vento. Ao invés de vento, é o fluxo de combustível. E envia lá para o cérebro informações, lá para o cérebro do motor. Lembrando que a maioria das informações aqui, pessoal, está lá no curso de motor a reação CFM 56-7 Bravo. Esse esquemático é referente ao modelo de motor GE CFM 56-7, ok? E esse componente em questão, é o cérebro do motor a reação. Ele capta sinais vindo lá do transmissor de fuel flow e envia lá para uma unidade que tem a finalidade de converter os dados analógicos do cérebro do motor e converte esses dados analógicos em digitais e envia lá para a cabine de comando. Observem a quantidade, ou seja, a indicação do fuel flow. O liquidômetro, a quantidade de combustível é uma coisa. O fuel flow é outra coisa. Ou seja, ele vai estar informando a quantidade de combustível que está sendo queimado. E cada motor possui o seu. Ok? Quando o combustível ele passa através do elemento medidor, lá no indicador de fluxo de combustível, fuel flow, ele envia impulsos elétricos para o contador de combustível. E esses impulsos elétricos, ele atua o mecanismo de contador de combustível, a fim de que o número de libras, nesse caso aqui está citando em libras, mas pode ser em quilos também, que passa pelo motor, ou seja, a quantidade de combustível que passa pelo motor, seja subtraído da leitura original. Está aqui, internamente, está aí o nosso transmissor de fluxo de combustível. Ele possui uma unidade rotora, uma estatora, né, conjunto cujo qual, né, uma mola tipo cabelo, né, ele vai estar inflando esta mola conforme a passagem, o fluxo de combustível. Consequentemente, esta mola está conectada a terminais elétricos que irão enviar sinais lá
para o cérebro do motor, consequentemente, sinais e dados lá para o instrumento na cabine de comando. Está aqui o componente em questão, o tal do fuel flow, o fluxo de combustível. Unidade que controla ou que monitora a quantidade de combustível queimado para cada motor. Este instrumento mostra a razão de consumo de combustível, pode ser em quilos ou libras hora. E nesse caso, nós temos aqui a imagem em quilos, tanto o motor 1 como o motor 2. Ok? Um outro componente do sistema de combustível é o indicador de pressão de combustível. É um instrumento que indica a pressão do combustível que entra para o carburador. Isso se for motor a pistão. Mas se for a motor a reação, existe também, claro, né, a tal da low pressure, né, o instrumento, a indicação de baixa pressão se houver na linha, nesse caso, de alimentação de combustível. Ok? Em aeronave de pequeno porte, o indicador de pressão de combustível pode ser atuado por um tubo de Bourdon antigo, mas é ainda em operação. É um instrumento que converte as mudanças da pressão em movimento mecânico. Ou um aneroide do tipo Foley, uma gaita de Foley, instalado com uma linha de pressão orientada diretamente do carburador ao indicador. Aeronave de pequeno porte. Tá aí. Tubo de Bourdon, a tal da língua de sogra. Ele é inflado, está conectado a pequenas engrenagens ao ponteiro, informando a pressão do sistema de combustível do motor de pequeno porte, motor a pistão. A luz indicadora de válvula em trânsito é o outro assunto nosso. Em aeronaves grande porte, as válvulas de cada linha de combustível e de alimentação cruzada podem ser providas com uma luz indicadora de válvula em trânsito, foi falado anteriormente, e esta luz estará acesa somente durante o tempo em que a válvula estiver se movimentando, tanto a posição fechada ou aberta. Irá se apagar, claro, quando irá voltar à configuração quando a válvula estiver fechada ou totalmente aberta. Está aí uma suíte de alimentação cruzada. Observem, posição fechada, ela fica, nesse caso, claro, né? Na posição fechada, como está aqui a nossa posição, ela fica, não é apagada, ela fica um azul fraco, conforme nosso primeiro imagem. Quando ela fica aberta, ela tem que apagar. Mas se está com a válvula, a suíte, na posição aberta e está aceso, quer dizer que está em trânsito aberta. Não está na posição correta. Ficou aberta, mas não totalmente aberta. Se está na posição fechada, como eu falei anteriormente, tem que estar com azul fraco. Consequentemente, está com algum problema técnico. Por quê? Totalmente apagada, a válvula aberta. Porque em voo, pessoal, em voo nenhuma indicação pode estar acesa. Em voo, tudo que está aceso ou o que estiver aceso é pane, exceto luzes de status de cor azul ou verde. Mas, sendo amarelo ou vermelho, tem que estar apagado. Imagina, um monte de luz acesa, supostamente o sistema está ok, mas o piloto vai conseguir identificar alguma luz apagada naquela montoeira de lâmpadas, indicações acesas? Não. Por isso que a configuração no solo está aceso, normal. Ou há uma pane, claro. Mas em voo é todo o painel apagado, exceto as luzes chamadas de status, que é de cor azul ou verde. Ok? Indicador de temperatura de combustível, próximo assunto. Não tem muito o que falar? Claro, existe. Para quê?
para informar a temperatura de combustível. Pode ser ele uma indicação simples ou elétrica, ou até mesmo, claro, né, eletrônica, né, mas não tem muito o que falar. Qual é a finalidade? Informar a temperatura do combustível. Lembrando que para o motor a reação existem trocadores de calor. O óleo quente ele vai aquecer o combustível frio para evitar a formação de gelo. E o combustível frio vai resfriar o óleo quente do motor. Ok? No motor a pistão, motor alternado, não existe esse tal de trocador de calor. Aí temos aí a válvula de ar quente, cujo qual ele vai aquecer esse ar para que esse ar admitido não congele partes do carburador. Ok? Sistema de alimentação cruzada. Já foi falado, só para recapitular, a tal da cross-feed valve. A finalidade dela é dosar a quantidade de combustível entre tanques. Se porventura há uma quantidade maior no tanque 1, consequentemente, tem como utilizar os dois motores, nesse caso, para serem alimentados pelo tanque 1, para ter um desgaste, ou seja, para ter um desgaste de combustível, né, do tanque 1, para equalizar, para evitar que a aeronave tenha aí o seu peso, o seu CG alterado, ok? É a tal da válvula de alimentação cruzada. Acionamento elétrico, ok? Esse é o fim da nossa aula 2, parte 3, onde nós mostramos os componentes do sistema de combustível. Lembrando que este assunto está codificado na ata 128. Um grande abraço e até a próxima, pessoal!